dando continuidade às características do átomo, a gente já viu que o átomo ele tem partículas subatômicas, prótons, nêutrons e elétrons. Tem duas regiões, uma chamada núcleo e a outra região chamada eletrosfera. Tem a capacidade de se transformar em íons. Esses íons eles podem ter a mesma quantidade de elétrons, então podem ser íons isoeletrônicos. E agora a gente vai ver uma quarta característica dos átomos, que é a sua identificação, o número atômico. Então, o número atômico é exatamente a quantidade de prótons que tem dentro do núcleo. Quem deu essa identificação para o átomo foi um químico chamado Moseley, 1914. Então, ele verificou que um átomo era melhor identificado pelo seu número atômico. Antigamente se identificava o átomo pela massa, porque se conhecia os prótons e os nêutrons. Mas ele fez algumas observações, analisou vários elementos que já eram conhecidos na época dele. Então ele verificou que os átomos eles tinham uma semelhança química e essa semelhança estava relacionada ao seu número atômico, ou seja, a sua quantidade de prótons que tem lá dentro do núcleo. Então ele definiu a identificação do átomo como sendo o número atômico. Então, se eu quero identificar um átomo, eu preciso verificar o número atômico dele, tá bom? Então, o número atômico nada mais é do que a quantidade de prótons, quantidade de carga positiva que tem dentro do núcleo. Se um átomo tiver 10 prótons, então o número atômico dele vai ser 10. Se um átomo tiver 5 prótons, o número atômico dele vai ser 5. E assim sucessivamente, tá bom? Outro detalhe, átomos que têm a mesma quantidade de prótons e mesma quantidade de elétrons dentro do núcleo, prótons no núcleo e elétrons na eletrosfera, essas cargas se anulam, então o átomo ele é considerado neutro, tá bom? Vamos ver aqui, dando continuidade à nossa quinta característica. A quarta característica é o número atômico, que identifica o átomo, e a quinta característica é a massa. A massa do átomo, chamado de número de massa, é exatamente a soma das cargas positivas, da massa dos prótons com a massa dos nêutrons. Então, a massa do átomo se concentra no núcleo, porque os elétrons, a massa é desprezível. Então, a gente considera apenas a massa dos prótons e a massa dos nêutrons. Soma os dois, então aqui o Zzinho representa os prótons, o número atômico, a quantidade de prótons que tem lá dentro do núcleo. Então, a gente vai usar o valorzinho de Z, esse aqui vai ser um número que nós vamos trabalhar, e N, que é a massa dos nêutrons, representa os nêutrons. Número atômico mais Z. A gente também pode substituir essa formulazinha pela seguinte. Se o número atômico é o número de prótons, então eu posso escrever ela desse jeito aqui. Ver se dá para vocês verem aí. Massa é igual aos prótons mais os nêutrons. É a mesma coisa. Por quê? Porque prótons são as partículas com carga positiva que tem no núcleo. E essa quantidade de partícula é exatamente o número de nêutrons. Então, você pode finalizar assim. Prótons é igual a Z. Ah, isso é sempre, professora? Sim. Prótons é igual a Z. Z é igual a P, P é igual a Z. E vice-versa, tá bom? E representando o nosso átomo, a gente vai trabalhar muito com as representações genéricas. Então, eu tenho aqui um desenhozinho que mostra a representação do nosso átomo, com as suas cargas, as suas características. Esse E aqui representa o elemento que nós vamos trabalhar. A gente vai substituir esse E pelo símbolo do elemento. Magnésio, flúor, cloro, sódio. O elemento que a gente vai trabalhando, nós vamos botar o símbolo aqui no meio. Na parte superior fica a massa, que é exatamente o que a gente vai calcular. Na parte inferior do lado esquerdo fica o número atômico, que é a característica do átomo. Na parte superior do lado direito vai ser a carga se for um íon. O íon tem excessos de carga positiva ou excessos de carga negativa. Se for um íon, a gente vai escrever a carga desse lado. Se ele não for um íon, a gente não escreve nada, aqui fica sem nada. E aí é só esses 3 pontinhos, tá? É a nossa representação genérica. Então, a gente vai fazer alguns cálculos aplicando esses conceitos. A soma dos prótons com os nêutrons, que é a massa, e a representação genérica. Ok?